Boa noite, eu vou falar um pouco sobre o eixo 2. Para ficar melhor a explicação, eu dividi os tópicos em pontos principais. O primeiro tópico é a interface entre a psicologia e a atenção hospitalar. O primeiro ponto principal que eu coloquei é a importância do psicólogo no hospital. Então, como nós sabemos, o hospital ele tem um contexto de sofrimento, e esse sofrimento por si só ele já justifica a presença do psicólogo e a ação dele no ambiente hospitalar. O psicólogo ele ajuda a trazer à tona a subjetividade do paciente à doença. E não somente do paciente, mas da sua família como um todo. Porque a doença, ela traz algo para a vida dele, além da própria patologia e da gravidade, que ela atua sobre o paciente. E é importante a ação do psicólogo no ambiente hospitalar, porque ele ajuda a fazer com que o paciente possa ser ouvido e ser tratado para além da sua doença em si. Então, o segundo ponto é como o paciente se sente no hospital e como a experiência do local afeta sua saúde mental. Nós sabemos que o hospital ele tem um ambiente carregado. A gente vê pessoas que estejam com câncer, com ISTs e outras coisas que a gente vê. Além da emergência, que é um lugar ainda muito mais carregado no ambiente. Então, o paciente no hospital, ele já é fragilizado somente por estar no hospital. E além dos familiares dele, que por estarem no hospital, vendo o paciente que é membro da sua família e os outros que estão ao seu redor sofrendo, traz prejuízos à sua saúde mental. Então, o psicólogo, ele tá ali para trazer essa subjetividade da família e do paciente à tona para promover a saúde mental e o bem-estar, não só da família e do paciente, como a gente está falando até agora, mas também da equipe de saúde, que está a todo momento sendo fragilizada e sendo comovida pelas causalidades da sua profissão. Então, o segundo tópico é adoecimento, hospital e crise. O primeiro ponto principal que eu coloquei também é o paciente em situação de crise. A crise acontece a um momento ou redução significativa do espaço no universo pessoal do paciente em crise. Ou seja, o paciente em crise, ele sente a sua subjetividade sendo diminuída. Então, tudo que ele está sentindo, tudo que ele se dispõe a... Tudo que não se dispõe, né? Mas as coisas que estão acontecendo com ele fazem com que a sua visão seja diminuída. O que eu estou querendo dizer? Que o paciente e sua subjetividade é colocado em segundo plano frente à doença. Então, a doença para os médicos e outros profissionais lá no hospital vai ser colocada em primeiro lugar. Então, eles vão colocar a saúde dele física em primeiro lugar. Entretanto, por isso que é importante a presença do psicólogo, porque ele irá ajudar a fazer com que o paciente seja ouvido, para que a experiência do paciente seja observada pelo resto da equipe de saúde, que está trabalhando em interdisciplinaridade para tratar do paciente como um todo. Então, o segundo ponto principal é o adoecimento como um momento da crise. Então, o adoecimento é compreendido como um momento da crise, dadas possíveis rupturas significativas, uma experiência de mal-estar que tem um poder desestabilizador e que pede cuidados nas situações de crise. O sujeito pode estar paralisado pelo problema, perdendo momentaneamente a capacidade de encontrar soluções. Foi basicamente o que a gente discutiu no tópico anterior. O paciente, ele se sente incapaz de procurar uma saída, porque nós, como seres humanos, nós tendemos a
tentarmos ser autossuficientes. Mas nesse momento de fragilidade, o paciente ele não pode ser autossuficiente. Então, isso traz uma carga emocional grande não só a quem está sofrendo esse mal, mas também as pessoas que têm um vínculo familiar e de proximidade com esse sujeito. Então, o terceiro ponto é como o psicólogo pode ajudar nos momentos de crise. A psicologia no hospital objetiva dar voz à subjetividade, como a gente estava falando, e aproxima-se do paciente no sofrimento, favorecendo com que a elaboração simbólica do adoecimento, a travessia sobre o tratamento, e as coisas que o paciente vai sentindo ao longo de estar sendo tratado, possa trazer um suporte maior a ele. Agora eu vou falar um pouco sobre a medicina e a psicologia, como elas vão trabalhar juntas. Então, o primeiro ponto é o papel do psicólogo e do médico frente aos pacientes. A medicina, ela busca, como eu estava falando bem lá no início, ela busca a ação, resolução e objetividade relacionadas à doença. Ou seja, o paciente e a sua subjetividade é colocada em segundo plano. O que ele está sentindo mentalmente, se eu posso dizer assim, ou seja, as suas emoções são colocadas em segundo plano. E o médico, ele vai tentar utilizar dos seus recursos técnicos e científicos para tratar a patologia como um todo. Agora, o psicólogo, ele utilizará do conhecimento dele, tanto técnico como científico, para tratar a subjetividade, os problemas que estão trazendo dificuldade à saúde mental, trazendo desadaptações que são causadas pelos sintomas da doença. Ou seja, cada profissional ele tem o seu papel. E um papel não é menosprezado pelo outro. Ou seja, o paciente é a questão-chave do tratamento. Então, os dois têm que trabalhar juntos para a promoção da saúde do paciente como um todo. Ou seja, não adianta o paciente ele estar bem mentalmente se o físico dele não está bom. Ou seja, na verdade, o que eu penso é que se o físico dele não está bom, a saúde mental dele não está boa. Se a saúde mental dele não está boa, o físico não vai estar bom em algum momento. Na verdade, é o que eu penso. O segundo ponto é enfatizar o papel do psicólogo. O psicólogo, como participante de uma equipe de saúde, pode contribuir na compreensão das possíveis repercussões emocionais que a doença pode ocasionar em determinado paciente ou familiar e atuar junto a esta equipe de saúde, favorecendo nas novas compreensões sobre a subjetividade do ser que adoece. Então, o papel do psicólogo é muito importante. E vou salientar novamente, o psicólogo ele vai estar ali não somente para o paciente que está sofrendo a doença, a patologia em si, mas ele vai estar ali para a família, porque muitas vezes o paciente ele não vai estar tão sobrecarregado mentalmente como seus familiares. Às vezes ele já vai ter aceitado, ele já vai ter passado pelo processo de aceitação que ele está com a doença e que ele precisa de um tratamento. Agora, os seus familiares muitas vezes não vão estar aceitando isso, ou seja, o processo de aceitação deles vai estar bem mais curto do que o do paciente. E é importante o psicólogo para ajudar a tratar isso e a tratar também a equipe de saúde. O adoecimento agudo e crônico é o outro tópico nosso. A doença aguda e o papel psicológico frente a elas. Neste espaço, os psicólogos trabalham com diferentes respostas emocionais, entre elas o transtorno pós-traumático, os transtornos de estresse agudo, com suas sintomologias próprias. Então, nas doenças agudas, né, que elas têm como posso dizer,
as doenças agudas, elas são que passam muito rápido, né? Ou que podem, tipo, por exemplo, um acidente é uma doença aguda. Aconteceu ali na hora e ela pode levar a óbito ou não, e a pessoa é liberada do tratamento mais rápido do que na doença crônica, porque na doença crônica ela vai persistir para sempre e pode não, ela pode persistir por muito tempo e às vezes para sempre, até o óbito da pessoa. Então, a doença crônica e o papel dos psicólogos. A fase de crise inicia de modo agudo ou gradual, antes mesmo do diagnóstico, ao aparecimento de alguns sintomas e a sensação de alguma coisa está acontecendo. A definição do diagnóstico é um período de grande estresse e turbulência emocional pelas dúvidas e desconfiança do pior. O psicólogo, então, desenvolverá seu trabalho de acompanhamento psicológico prolongado e individual e também familiar, seguindo o curso natural da doença e as possibilidades de cada ser em situação, paciente sofrente. Ou seja, o psicólogo frente à doença crônica, ele estará, em certos casos, preparando o paciente e sua família para o possível óbito dele. Então, ou às vezes a doença pode persistir por diversos anos, né? Por muitos anos, desculpa. Então o psicólogo ele estará ajudando nesse caminho de aceitação que vai passar por várias fases. Enquanto na doença aguda vai ser um tempo menor de tratamento. E muitas vezes a doença aguda, o tratamento do psicólogo na doença aguda vai ser ali no hospital mesmo, enquanto na doença crônica pode ser depois do hospital. Ou seja, vai ser um tratamento que vai exigir talvez um outro profissional. Também na aguda, né? Também na aguda pode acontecer, mas é mais comum na crônica, trazendo esse outro profissional que vai ajudar na promoção de saúde, tanto do familiar quanto do paciente. Muito obrigado, desculpa. Aí eu tentei fazer... Boa noite, turma. Boa noite, professora. Então, eu vou estar falando agora um pouco sobre o eixo 3, que ele fala sobre a atuação da psicologia nos hospitais. A presença da psicóloga ou do psicólogo na área da saúde vem crescendo gradativamente ao longo dos anos. Os profissionais têm o intuito de possibilitar uma melhora na assistência aos pacientes no contexto hospitalar. Desse modo, a justificativa da inserção da psicologia no ambiente hospitalar advém de um sofrimento psíquico, em decorrência de uma vivência de adoecimento ou trauma físico. Então, o profissional ele vai fazer um setting terapêutico, como é conhecido, que baseia-se em uma tríade. Do que se trata essa tríade? Na pessoa assistida, na família e na instituição. Então, os psicólogos eles vão atuar com a atenção no paciente hospitalizados ou em seus familiares, com ênfase de escuta no sofrimento psíquico, sem desconsiderar os processos biológicos e socioculturais do paciente. Esse profissional ele vai fazer um outro olhar, né, um olhar diferenciado ao doente, reconhecendo-o como um ser biopsicossocial. Nessa tríade, ele vai fazer uma análise, né, de um protocolo que envolve a pessoa, a família e a instituição e suas características individuais. Na grande maioria dos casos, são os agentes de saúde, ou seja, os médicos, os enfermeiros, os assistentes sociais, dentre outros profissionais que trabalham nos hospitais, que vão solicitar a avaliação e o acompanhamento psicológico. A partir daí, o profissional vai reunir conhecimentos e técnicas para aplicá-las, visando a melhoria da assistência integral ao paciente hospitalizado, sem precisar se limitar exclusivamente ao tempo específico da internação. Então é nesse momento em que o psicólogo ou a psicóloga vai fazer o setting terapêutico.
porque assim ele vai desenvolver um vínculo terapêutico nas investigações de sintomas emocionais que possam auxiliar na evolução clínica do paciente. É importante lembrar que a escuta psíquica, neste momento, está voltada para o sofrimento e fortalecimento das defesas psíquicas do paciente ou da família, e não na solução de patologias. Durante a leitura da cartilha, eu encontrei essas duas perguntas que eu acho que ajudam um pouco a gente a se questionar e saber um pouco mais, né? Conseguir entender um pouco mais sobre essa atuação dos psicólogos num contexto de hospitais. Que são elas: quais as especificidades do atendimento psicológico nas enfermarias e nos diferentes espaços do hospital, e como atuar clinicamente nestes espaços tão compartilhado com outros saberes, né? E com outros campos de atuação. Então, é importante lembrar que o psicólogo ele vai encontrar um local de trabalho já estruturado e com suas especificidades, né? Por se tratar de hospitais. Cabe a ele, então, neste momento, conseguir se adequar a estes contextos. É preciso considerar que a pessoa assistida não foi procurar um atendimento psicológico, e sim cuidados médicos. Com isso, é preciso ser flexível com a capacidade da pessoa em elaborar conteúdos psíquicos e favorecer com esse início da psicoterapia, já que não foi algo que ela foi buscar. Isso chegou até ela. Na maioria das vezes, não há horários, nem dias, nem local específico para fazer essa escuta. Ela acontece conforme as necessidades emocionais da pessoa assistida ou de suas famílias. Então, os atendimentos eles podem ocorrer em meio à UTI, com a TV ligada, com as pessoas circulando, né? Por exemplo, o que faz dessa psicoterapia bem diferente das convencionais, né? Podendo ter atendimentos individuais, em grupos, né? No caso dos coletivos, do paciente com a sua família, do paciente com o médico e afins. Fazeres e rotinas. Etapas do atendimento psicológico. A rotina de trabalho do psicólogo deve situar a demanda do paciente e estabelecer rotinas nítidas, com protocolos de atendimento, com registros psicológicos escritos nos prontuários, com coerência e indicativos do estado emocional, tipo de investigação, ações junto à equipe e familiares e o resultado obtido ou que se espera alcançar. Nesta rotina já fica caracterizado o protocolo operacional padrão do setor de psicologia, que evidentemente poderá ser flexibilizado conforme as necessidades da instituição, da região do país, dos pacientes e da equipe da qual o psicólogo faz parte. Nesse primeiro contato com o paciente, deve acontecer de uma maneira muito espontânea. O profissional deve se colocar à disposição para o acolhimento da fragilidade do paciente e de sua família. A partir daí, o profissional vai colher dados e diagnósticos para conseguir entender o quadro no qual o paciente está inserido. A maneira de se abordar é diferente conforme a idade do paciente, né, ou dessa pessoa assistida, sendo de uma maneira mais lúdica, com crianças, por exemplo. Nesse primeiro momento, o profissional vai tentar identificar quais são as características específicas desse paciente, como nível de consciência, nível de memória, de linguagem, existência de alguma síndrome ou de alguns transtornos, por exemplo, entre outros. Fazeres e rotinas. Etapas do atendimento psicológico. A rotina de trabalho do psicólogo deve situar a demanda do paciente e estabelecer rotinas nítidas, com protocolos de atendimento, com registros psicológicos escritos no ponto. A partir de agora, eu vou falar sobre os processos de trabalho do psicólogo hospitalar, que tem certo protocolo a ser seguido. Em um primeiro momento, é feito o processo de acolhimento de indivíduos ou de grupo, quando essa assistência chega também aos familiares. Então, esse acolhimento ele não tem hora certa para acontecer, nem um profissional específico para fazê-lo. Faz parte de todos os encontros do serviço de saúde. Então, neste momento, essa parte não é feita exclusivamente pelo profissional psicólogo. Ele é feito em uma maneira em conjunta, como dito, mas é claro que o psicólogo ele vem fazer uma escuta diferenciada.
Em um segundo momento, esse é feito um processo de acompanhamento. Então, acompanhamento terapêutico e outras formas de acompanhamento. Neste momento, o psicólogo oferta a escuta e se dispõe a estar ao lado e presente ao longo de todo o período em que o paciente esteja em acompanhamento no serviço. Então, o psicólogo ele vai estar presente no período pré-operatório, no período pós-operatório, no momento em que o paciente vai estar internado em uma UTI, na enfermaria ou no leito, enfim, ele vai se dispor e ser presente durante todo o processo em que o paciente estará internado, auxiliando nos processos de reabilitação e inserção social desse paciente assistido. E sempre atento às demandas, às inseguranças, às fragilidades e às características individuais do paciente ou da família assistida. A partir de agora, eu vou falar sobre os processos de trabalho do psicólogo hospitalar, que tem certo protocolo a ser seguido. Em um primeiro momento, é feito o processo de acolhimento de indivíduos ou de grupo, quando essa assistência. Logo após, são feitos os processos de avaliação psicológica do indivíduo, avaliação para diagnósticos institucionais e sociais, avaliação educacional, avaliação de aprendizagem, avaliação de competências. Então, nesse momento, o profissional ele vai tentar entender qual o real quadro que o paciente está inserido. Então, ele pode utilizar até mesmo dos métodos convencionais de avaliações psicológicas como uma ferramenta extra de ajuda para entendimento desse quadro. Muitas vezes ajuda até mesmo os profissionais de saúde responsáveis pelo caso a conseguir entender possíveis patologias, possíveis transtornos que aquele paciente está enfrentando. Nesses processos de comunicações, temos trabalhos relacionados com veículos de comunicação ou ênfase em processos de comunicação, envolvendo indivíduos, grupos ou instituições. Nesse processo, o psicólogo ele estará responsável de dar assistência nessa devolutiva para o paciente, que muitas vezes desenvolve ansiedade por não saber se a resposta que o médico tem para dar para ele é uma resposta agradável ou se é de uma piora de um quadro. Então é preciso que o profissional ele faça todo um trabalho em conseguir dar essa devolutiva para minimizar ao máximo queda desse paciente durante esse processo. Processos educativos. O autor, ele considera esses processos educativos como um conjunto de ações que vão promover uma melhora na qualidade de vida. Então, neste momento, os psicólogos, eles atuam no auxílio e no preparo da formação dos profissionais, agora com ênfase no bem-estar do profissional, no desenvolvimento de campanhas e até mesmo no processo de doação de órgãos. Então, a partir daí, o psicólogo, ele tem um trabalho além daquela assistência ao paciente, agora também com os próprios profissionais da saúde, porque a gente sabe que, em muitas vezes, é um processo muito estressante e que alguns profissionais acabam por desenvolver alguns transtornos. Então, o psicólogo está aí também nesse auxílio. Nesse processo de doação de órgãos, o profissional ele vai estar nesse intermédio entre a família, porque a gente sabe que ainda assim, ainda hoje tem muita resistência e muitos tabus envolvendo todos esses processos. Então, o profissional vai estar aí junto aos médicos nesse convencimento da família, né? Quando, infelizmente, o paciente acaba por falecer e tem essa possibilidade de ser um doador. Processos educativos. O autor, ele considera esses processos educativos como um conjunto de ações que vão promover uma melhora na qualidade de vida. Então, neste momento, os psicólogos, eles atuam no auxílio e no preparo da formação dos profissionais, agora com ênfase no bem-estar do profissional, no desenvolvimento de campanhas e até mesmo no processo de doação de órgãos. Então, a partir daí, o psicólogo, ele tem um trabalho além daquela assistência ao paciente, agora também com os próprios profissionais da saúde, porque a gente sabe que, em muitas vezes, é um processo muito estressante e que alguns profissionais acabam por desenvolver
cuidados paliativos e morte. Estes fazem referência aos cuidados durante todo o processo de tratamento até o momento final, que muitas vezes se encerra com a morte. O psicólogo estará presente em todas as fases do tratamento até o momento final. Então, desde o diagnóstico, muitas vezes fazendo atendimento domiciliar. Em resumo, a psicologia terá de aumentar o conforto físico durante as diferentes fases do tratamento dos doentes, atender às necessidades psicológicas, sociais e espirituais, atender às necessidades dos familiares e cuidadores, implementar e coordenar equipes de cuidados paliativos, promover autoconhecimento e desenvolvimento profissional. Então, em suma, o profissional psicólogo, ele está aí como uma nova ferramenta, né, uma ferramenta extra para dar auxílio, fazer uma nova escuta e ter um olhar diferenciado a esse paciente ou a essa família assistida, contribuindo aí de uma nova maneira durante todo esse processo, seja ele um processo de recuperação e afins. É isso, agora a Loane vai dar sequência nessa parte da atuação dos psicólogos no ambiente hospitalar. Boa noite, turma. Boa noite, professora. Aqui quem fala é a Loane. Eu vou dar seguimento à fala do Lu Anderson quanto às possibilidades de atuação do psicólogo na área hospitalar. Iniciando aí pelos processos terapêuticos de orientação, de aconselhamento, esses que podem ser efetuados individualmente ou em grupo. Especialmente no âmbito das ações de saúde do SUS, esse processo de aconselhamento ele contém 3 principais componentes, digamos assim. O primeiro seria o apoio emocional, o segundo o educativo, que trataria mais referente a prevenções, e o terceiro que seria a avaliação de riscos, que propiciaria aí a reflexão sobre ações, condutas e até mesmo o planejamento de estratégias para reduzir qualquer risco quando observado. A gente sabe que existem diversas maneiras de intervenções por parte do psicólogo, né? Mas uma bastante utilizada nessa área é a psicoterapia breve. Ela é uma intervenção terapêutica com tempo e objetivos mais limitados. Esses objetivos são estabelecidos a partir de uma compreensão diagnóstica do paciente e da delimitação de um foco. E o que eu ressalto que é um dos pontos que eu entendo ser o mais importante, né? A delimitação desse foco. A psicoterapia breve, ela tem suas origens na psicanálise. Bom, e aí essa parte eu acredito ser muito ampla, né? Porque qualquer coisa que exista ali, e a gente sabe que são muitas nessa área hospitalar que envolva qualquer preocupação, qualquer ponderação que precise ser realizada pelo paciente ou seus familiares, que são muitas, pode haver a participação aí do psicólogo. Sobre os processos de mobilizações sociais, seria a organização de grupos para atividades de participação social ou algum tipo de desenvolvimento comunitário. A gente entende como a mobilização social é um importante instrumento para o fortalecimento da cidadania, e no exercício da profissão do psicólogo hospitalar, muitas ações são de caráter de mobilização social, sejam doações internas ou externas em prol aí da sociedade mesmo. Partindo então para os processos organizativos. Bom, sempre que houver a implementação de um novo serviço, vai requerer um treinamento de equipe para o bom desenvolvimento desse trabalho. Tudo que for voltado e precisar de uma humanização por parte dos funcionários. Apesar do psicólogo hospitalar não se envolver com essas questões específicas da psicologia organizacional, como recrutamento, seleção, avaliação de desempenho, sempre haverá atividades de treinamento em serviço que dizem mais respeito ao psicólogo hospitalar, que dá essa assistência, do que ao psicólogo organizacional. Temos também o processo de planejamento e gestão pública, que seria identificação e avaliação de demandas, elaboração e avaliação de planos de ação. Bom, qualquer profissional da saúde pode, em algum momento da sua vida, ser convidado a gerir algum tipo desses serviços. Pode ser especificamente um serviço da psicologia dentro do outro serviço maior, mas pode também ser um hospital, uma maternidade, de uma maneira mais ampla, como até mesmo a Secretaria da Saúde. Agora, mais voltado à pesquisa, nós temos os processos investigativos. Bom, em geral, os grandes hospitais possuem a sua própria comissão ética em pesquisas.
Alguns chegam a possuir grupos de pesquisas registrados no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, essa parte seria mais um incentivo aí para publicação de pesquisas e investigações científicas que ali são realizadas. Antes de qualquer finalização, achei muito interessante trazer o último tema que tem no nosso eixo, que seria as notificações compulsórias em caso de violência. Aqui ressalta basicamente que é de fundamental importância para o psicólogo conhecer a rede de atendimentos e compreender a política pública de saúde em todas as esferas, municipais, estaduais e federais. Por quê? Porque ele precisa entender que os atendimentos hospitalares podem e muitas vezes vão para além da intervenção no momento daquela pessoa. Ou seja, muitas vezes, quando ela está ali no hospital, o caso vai muito além daquele momento que a trouxe ali. Então, o que exemplifica isso? O psicólogo que trabalha em um hospital de referência, por exemplo, em relação à saúde da mulher, ele precisa conhecer a rede de serviços que envolva a complexidade desse atendimento. Sabe-se que uma mulher pode dar entrada num serviço de saúde naquele espaço, caso esteja sofrendo algum tipo de violação. E além de todas as intervenções que estudamos aí ao longo desses anos para conseguir apoiar, para conseguir dar, também é de essencial importância que a gente tenha o conhecimento aí quanto a essas políticas públicas para a gente conseguir instruir e fazer as notificações necessárias. Bom, essas foram algumas das funções que eu achei interessante trazer para vocês e agora o grupo vai dar seguimento. Boa noite, gente. Meu nome é Melissa e eu vim desenvolver aqui o eixo 4 da nossa cartilha, a gestão do trabalho em saúde. Eu dividi ela em introdução e desenvolvimento, uma introdução curtinha, mas para ficar claro o objetivo dessa minha parte que eu vou estar apresentando para vocês. Dando início ao eixo 4, ele começa dizendo que a saúde é um tema inesgotável. Em vários âmbitos, assim as discussões e problematizações acerca do tema traz a possibilidade de ressignificação de práticas ultrapassadas e engessadas, objetivando uma melhora no produto final dos serviços de saúde prestados à população, da gestão ao cuidado. Então, ele dá início abordando essa questão de possibilidade de ressignificação, porque os hospitais, de todas as instituições, é um dos mais inviáveis à modificação, por conta da pouca interação entre as profissões e os departamentos, e do baixo domínio dos gestores em lidar sobre as organizações. Portanto, é de grande importância abordar a discussão sobre os modos de organização e gerenciamento do processo de trabalho no âmbito hospitalar e também as consequências geradas com base nisto. E é isso que a gente vai estar desenvolvendo agora. Os hospitais, como grandes instituições, mesmo que destinado ao cuidado, ainda se engloba dentro de uma logística capitalística, que acaba focando em um modelo de gestão que apresenta como objetivo o aumento da produtividade. E a gente consegue perceber isso nos atendimentos e cirurgias em massa que eles recebem, medidas de internação, os leitos, os atendimentos sequenciais. E esse tipo de organização acaba comprometendo o cuidado, produzindo desordem na comunicação entre áreas e profissionais, conflitos e dificuldades na resolução de demandas. Então, por esse motivo, os profissionais de psicologia, a gente tem que ter um posicionamento crítico diante do modo de funcionamento da instituição de saúde, para não subverter a prática psicológica a essa lógica. E para que essa situação seja possível, é fundamental que o psicólogo tenha autonomia quanto ao seu processo de trabalho, o que não acontece em algumas instituições. Sendo que o profissional acaba sendo submetido a chefe de setor de diversas áreas que acaba regulando o seu serviço da psicologia. Então, é importante ressaltar o cuidado com as relações de poder, para que haja um sucesso no gerenciamento, porque a gente precisa do comprometimento de todos os funcionários de qualquer campo, para estar sustentando uma implantação bem-sucedida. Um hospital, ele se caracteriza pela singularidade dos seus casos. Então, nem sempre existe uma resposta pronta. E isso implica em lidar constantemente com situações imprecisas, mas que requerem uma resposta a contento.
Diante disso, é necessária a organização e aprimoramento dos fluxos de trabalho e a gestão hospitalar, sendo compreendida como uma estratégia de produção de uma política que se dedica à vida. Então, responde e articula as políticas públicas de saúde, que tem como integralidade o cuidado com o usuário, um olhar para o profissional, como a clínica ampliada e a compartilhada e a Política Nacional de Humanização, o PNH. Como já foi mencionado no eixo 1, a humanização trouxe novos olhares para os diferentes sujeitos, sendo eles usuários, trabalhadores e gestores. A gente já tendo em vista os princípios da PNH, a psicologia pode contribuir nesse processo assumindo seu papel com compromisso social. Um profissional de psicologia, quando atua dentro de uma política de humanização do SUS, ele tem como missão acabar com a dicotomia existente entre o individual e o social, e a clínica e a saúde coletiva, o cuidado com a saúde de cada um e o cuidado com a saúde das populações. Ele também pode criar estratégias, fomentar ações de inclusão, construir espaços de encontro e diálogo. A psicologia ela pode contribuir muito nesse sentido dentro das práticas humanizadas no SUS. O eixo 4 também traz um ponto interessante de como a psicologia vai interagir nesse ambiente hospitalar. Ele destaca que atualmente torna-se cada vez mais comum a busca das organizações ligadas à área da saúde pela melhora da qualidade da assistência prestada à população, pois a qualidade da assistência é apontada como um requisito fundamental para a satisfação do usuário, como para a sobrevivência econômica da organização. Para que tal melhora seja alcançada, acontece um processo de análise denominado de acreditação, onde aponta as necessidades que devem ser ajustadas nessa instituição. Aí essas avaliações ela tem o objetivo de analisar a estrutura da instituição, os processos de trabalho nela desenvolvidos, além dos resultados dos serviços prestados. Visam comparar os serviços prestados com padrões ou protocolos de atendimento e respondem qual é o grau de cumprimento desses padrões. Mas para a psicologia se adequar a roteiros de protocolos e indicadores é um desafio, pois é necessário estabelecer uma meta. Mas isso não se aproxima da realidade da psicologia hospitalar, né? Pois não existe uma forma para mensurar a subjetividade humana e os benefícios de uma intervenção psicoterápica. Então, sendo assim, quanto aos protocolos assistenciais, é importante que o psicólogo conheça a realidade do seu campo de trabalho e especificidades para que construa um protocolo de acordo com as necessidades e demandas do setor e, a partir disso, organize os indicadores do serviço. O importante neste processo é encontrar meios de alinhar a atuação profissional e a gestão da equipe às estratégias que beneficiem a pessoa assistida e que esteja enquadrado no plano de qualidade de atendimento da instituição. Boa noite, turma. Me chamo Mariana e eu fiquei responsável com a parte 2 do eixo 4, que fala a psicóloga ou o psicólogo no contexto hospitalar, o cuidado integral, a gestão da clínica. Nessa parte, dando uma parte, vai estar falando da inserção da psicologia na área hospitalar. E vai falar de alguns momentos vividos, uma desconstrução deste modelo no hospital. Essa desconstrução, ela vem dos serviços de saúde mental e da incorporação social na rotina profissional, levando a mudanças expressivas na atribuição da psicóloga clínica. Boa noite, turma. Me chamo Mariana e eu fiquei responsável com a parte 2 do eixo 4, que fala a psicóloga ou o psicólogo no contexto hospitalar, o cuidado integral, a gestão da clínica. Com isso, eles colocam em pauta algumas questões de modelos da psicoterapia individual, alguns restritos aos consultórios, e eles começam a pensar assim em novos modelos para contemplar a saúde coletiva. Esses modelos, eles são flexíveis e diversificados. Alguns exemplos são os plantões, algumas visitas em casa mesmo,
e a psicoterapia de grupo. Essas práticas, elas têm como objetivo atender às demandas complexas relacionadas com o cuidado da sua saúde, principalmente a sua saúde mental. E com essas mudanças da diversificação de práticas, é possível delimitar 2 modelos de atuação profissional nessa instituição hospitalar, que é o profissional plantonista, que é o cuidado vertical, e o diarista, que é o cuidado horizontal, que eu vou estar falando nos próximos slides para vocês. E o próximo modelo é o modelo diarista. É um trabalho destinado ao paciente, à família e também à equipe. Ele é inserido na equipe multiprofissional. Então, esse trabalho ele é horizontal, é um trabalho horizontal, ocorrendo todo o cuidado ao longo da internação, trabalhando com essas 3 esferas, que são a família, o paciente e a equipe. Esse modelo platonista, que é o cuidado vertical, ele é um serviço mais organizado de forma a oferecer um atendimento mais rápido do seu psicológico. Então, tanto para paciente quanto para familiar. Essa equipe, ela trabalha toda em situações de perda ou de crises, até mesmo em funções de morte. É para quem precisa de um auxílio, um cuidado maior. E com isso, esse serviço platonista, ele também é caracterizado como uma forma de vigilância em saúde. E o que isso significa? Você tem a forma do acolhimento, que é exatamente para isso, para amenizar suas angústias e o sofrimento. E ele ainda vai inaugurar um espaço, tanto na sua fala, como uma forma de narrativa, para ser valorizado dentro de você. E os sentimentos e os sentidos, eles serão atribuídos para cada pessoa, de uma forma para vivenciar melhor o que está acontecendo em cada momento. Então, basicamente, resumindo tudo o que foi dito e explicando cada parte, o hospital ele é uma instituição que tem como objetivo acolher as pessoas. Então, é por isso que é de extrema importância ter um psicólogo inserido nessa área hospitalar, para desenvolver formas de solucionar problemas que a pessoa tem e colaborar em desempenhar as suas funções em cada pessoa. Em relação à equipe, o trabalho ele é realizado de uma forma para dar um suporte psicológico. Então, eles têm todo tipo de estratégia, todo tipo de cuidado com o paciente, a partir de suas necessidades e particularidades. Eles vão transformar e problematizar a ideia do paciente ser classificado pelo seu diagnóstico, e eles vão passar a considerar um caso clínico. Um sujeito que tem uma história de vida singular, com sentimentos, um contexto social. E partindo daí, esse processo de trabalho, eles vão garantir todo o cuidado, vão acolher e eles vão construir dentro disso um projeto terapêutico singular, que é mais conhecido com as siglas PTS. E agora, tanto no paciente quanto na família, já vai ser algo bastante abordado no eixo 3, mas trazendo para cá dentro do que eu quero falar, as demandas, elas serão trabalhadas, vai focar nos seus aspectos psicológicos, em qual a parte que foi adoecida, em qual a parte que foi afetada. Porém, eles não focam só nisso, eles focam no geral para mobilizar novas estratégias para um melhor atendimento de cada caso, tanto do paciente quanto da família. Então, esse trabalho, ele nunca vai ser focado somente na doença atual, mas eles querem abranger isso para trazer um trabalho mais contínuo e mais efetivo, para um resultado melhor também. Boa noite, turma. Meu nome é Keren e eu fiquei responsável de falar um pouco sobre a conclusão. A cartilha que apresentamos hoje tem por objetivo abrir as possibilidades da atuação do psicólogo no ambiente hospitalar. Entretanto, temos exigências que devemos seguir. Primeiro, precisamos conhecer as políticas públicas, a legislação, o código de ética e as portarias que embasam o trabalho do psicólogo frente à promoção de saúde em hospitais.
É de suma importância termos o Código de Ética como referência em todas as nossas ações nesse ambiente, procurando ter cuidado ao tratar as manifestações comportamentais como simplesmente patológicas. Para tanto, devemos nos ater à subjetividade do indivíduo e sua família que está em sofrimento, em ter um especial cuidado a oferecer tal ajuda. Quando se fala em especial cuidado, é referido à atenção que damos ao paciente. Simplificando, estamos dizendo que nós, como profissionais de psicologia, não devemos de forma alguma achar que sabemos mais do que o próprio paciente o que ele está sentindo. Dessa forma, precisamos dar autonomia ao sujeito que está vivendo sua própria experiência. O profissional de psicologia media as relações interprofissionais entre os profissionais de saúde. O psicólogo ainda tem um papel de mediar o processo de diagnóstico feito pelo profissional de saúde, competente o prognóstico esperado pelo paciente e seus familiares. Ou seja, nós temos um papel fundamental nessa questão, porque às vezes os pacientes eles estão em hospitais, estão acamados, eles ficam assim desesperados, porque muitas das vezes em estados assim de UTI, já é uma questão final, então acaba que a gente não trata só o paciente, mas sim também como família. Então é de extrema importância que a gente possa conhecer todo o código de ética também, para que a gente saiba atender os pacientes da melhor forma possível, auxiliar a família nesse momento difícil, porque ter seu familiar em hospital também é uma questão muito delicada. Então, assim, da forma que a gente também possa ajudar ao médico, né, para que ele possa passar esse diagnóstico de melhor para a família. Porque, por exemplo, às vezes um paciente chegou no hospital com simplesmente uma dor e descobriu que tem com câncer. Então, é uma forma que o psicólogo possa ajudar também ao médico passar essa notícia para a família de uma forma que seja mais branda e que elas consigam lidar com a situação melhor. Entende? Então, é isso, gente. Muito obrigada.